Se você chegou nos 30 anos ou já passou dos 30, eu vou te falar coisas que muito possivelmente você deveria ter escutado aos 16, 17 sobre a atividade física. E é por isso que você tem a dificuldade para emagrecer hoje, é por isso que você tem dificuldade de se manter fazendo atividade física, tá sempre parando, sempre desistindo. Isso é reflexo da sua vida, né? Por incrível que pareça, foi o reflexo da minha. É o reflexo da minha. Então, o que eu vou falar aqui nesse vídeo, cara, é muito sério, porque é uma coisa que fere. A gente pode até falar em tom de brincadeira para atrair vocês e ficar no meu vídeo e tudo mais. Não esquece de curtir também, se inscrever aqui no canal, comentar sobre o que você quer que eu fale relacionado à atividade física, suplementação, alimentação, mentalidade, dopamina, hormônios. E é isso. Ó, primeiro de tudo, se você ainda não me acompanha, assiste os outros vídeos que eu postei anteriormente, que aí você vai entender a linha de raciocínio que eu quero falar aqui nesse vídeo. E assim, isso eu gostaria de ter escutado quando eu tava jogando bola ainda, cara. Sabe por quê? Eu achava que ia ser jogador, um jogador de sucesso, né? Achava que iria dar muito certo a minha carreira. Não deu. Mas eu aprendi muita coisa no futebol que eu levo pra vida, tá? Só que o que eu fiz lá atrás, acredite se quiser, não serve de nada depois dos 30, cara. Tudo que você fez relacionado à atividade física, tudo que eu treinei, depois dos 30 você não vai estar com o mesmo ânimo, vai engordar com mais facilidade, não vai poder comer tanta besteira que comia naquela idade. E assim, se eu soubesse disso, eu teria regulado a velocidade e a intensidade com que eu fiz as coisas, reduzido e chegado até os 30 bem. E não ter acumulado tantas frustrações para mim e, por exemplo, descontar as frustrações na comida, no sono, entendeu? Também eu não iria descontar, e ninguém vai descontar, na atividade física, porque é muito difícil isso acontecer. Muito possivelmente você trabalha, estuda aos 30, tá no seu auge ali de ganhar dinheiro, de conquistar as coisas, e isso é verdade. E eu não quero atrapalhar isso, eu quero dar melhorias para você ter mais intensidade para fazer as coisas, fisicamente e mentalmente. Porque os dois têm que trabalhar junto, não adianta, velho. Você pode ver a mentalidade dos caras que têm sucesso. Todos eles fazem atividade física, mas quase nenhum deles é um maromba, né? Porque a intensidade da atividade física deles é diferente. É isso que eu queria ter aprendido aos 16, 17 anos, mas não teve ninguém para me falar. E hoje eu tô aqui para falar para vocês que o importante não é a intensidade. O mais importante, a intensidade pode até ser importante, mas o mais importante é a tua disciplina. É o que tu vai fazer todo dia. Mais disciplina é que quando eu falo a palavra disciplina, as pessoas tendem a achar que disciplina é você fazer todos os dias com um sorriso no rosto. Galera do céu, o que eu aviso a vocês? Não é. Não é. Nem... Vamos lá. Vamos colocar na situação de que a pessoa goste muito de fazer o que ela faz. Um atleta de tênis, aí ele gosta do tênis, ele joga tênis. Ele é um atleta de vôlei, ele ama o tênis, ele adora o tênis. Mas você acha que toda vez que ele vai treinar, ele vai com felicidade? Tá doido, é? Cansativo, exaustivo, tudo que se torna trabalho, dá trabalho. Então, olha eu fazendo propaganda aqui. Putz, grila. Olha lá, não tem problema não. Tentar virar pro lado de cá que é a rua. Aí assim vai ficar melhor. Então, tudo que vira trabalho, vira exaustivo, fica cansativo, fica chato. Você não quer mais fazer na mesma intensidade que você fazia quando era... Quando eu comecei a jogar bola, galera, ó, eu comecei tarde. Eu nasci numa cidade do interior de 30 mil habitantes e isso atrapalhou muitas coisas em mim. Mas me deu muitas coisas também
que eu guardo pra vida inteira. Tudo tem seu aprendizado. Cabelo branco, aí ó, a idade chega, não dá pra esconder, meu amigo. E isso fez com que eu percebesse a seguinte coisa. Quando eu comecei a jogar bola, e acredito eu que tenha começado tarde, não tive muita motivação ali de terceiros, pai, mãe. Não tinha como ter. A culpa não é deles também, né? Mentalidade de interior é mentalidade de interior e é isso. E aí eu gostava muito daquilo. Só que quando eu fui fazer minha primeira peneira, não vou falar o nome do clube que eu não vou ficar divulgando, né? Em um clube eu tinha 14 anos. 14. A minha primeira peneira foi com 14 anos, cara. Com 14 anos o moleque já tá jogando há 5 anos no clube já. 6 anos. Eu fui fazer minha primeira peneira com 14 anos. É brincadeira? Que doideira. E assim, fui lá, passei, fiquei no clube não sei quantos meses. Aí me mandaram para outro clube jogar em outro lugar. Eu fui feliz, fazendo teste, passando. Mas quando eu descobri que eu tinha que treinar, e por muitas vezes eu não pegava na bola no treino, porque não tinha treino com bola, era treino físico, sabe? Os tipos de treinamento de antes era loucura, velho. Era treino físico, o moleque tem 14 anos, velho. Eu comi um pão pra chegar lá no CT, chegava lá no CT, velho. Os caras botavam treino de alta intensidade pro moleque de 14 anos. Era pra eu estar treinando força, pra estar ganhando massa, desenvolvendo a musculatura do corpo, esticando, me alongando pra conseguir crescer 1 centímetro. Pra quem não sabe, eu tenho 1,70 m. E assim, pra quem não sabe, dá pra você crescer, desenvolver um crescimento, né? Por exemplo, você tem 1,70 m. Cara, acredite, até os 20 anos, dá pra você dar uma esticada, desenvolver. Isso com a atividade correta. Obviamente, naquela época os profissionais não tinham estudo ou não tinha vontade de aprender sobre isso, né? Porque as informações sempre tiveram aí. E aí quando eu tinha esses 14, 15, quando eu fiz 15, 16 anos, eu comecei a me frustrar com a atividade, com o futebol. Falei, caramba, eu achava que era isso, porque eu era um babeiro, né? Eu jogava bola ali com os amigos e era só jogar bola, achava que era aquilo. E não é só aquilo. E o que me faltou? Disciplina. Fazer as coisas, sabe? Fazer triste, fazer zangado, fazer as coisas da forma que eu estava no dia. E aí no dia que eu estava zangado eu fazia mal feito. No dia que eu estava triste eu fazia mal feito. Eu ficava longe da minha família, ficava triste pra caramba. E os moleques voando. Quer minha vida, vou treinar. E eu aqui desanimadão. 17 anos, 18 anos. Aí eu lembro que eu cheguei 17 para 18 que eu joguei um campeonato. Fiquei sem emprego os outros 3 meses. Eu falei, vou estudar. Voltei pra casa, estudei. E aí estou eu. Loucura, porque hoje aos 30, nada do que eu fiz de alta intensidade me serve. Se eu comer mais, eu vou continuar engordando mais. Entendeu? E aí, o que eu te digo? Todo atleta, quando ele passa muitos anos fazendo um tipo de atividade, chega numa época da vida que ele para e engorda. Você vê todos os jogadores engordam. Os caras gordão, velho. Poucos se cuidam. Poucos vão se aposentar e vão se cuidar, porque eles não levaram isso pra vida. Isso que eu tô falando pra vocês é real. O que você tá fazendo com 16, 17 anos é obrigação sua. Você tem energia pra isso. Entendeu? Seus hormônios estão aí pra isso. Quando você chega nos 30, parece que começa a descer. Mas descer pra você dar um impacto pra ele subir. Então se você não faz isso com certa inteligência, você vai desistir no meio do caminho. Porque aos 30 você já trabalha 9, 10 horas por dia. Você já tem que estudar mais 1 hora. Você tem um filho, você tem que dar 2 horas de atenção pro seu filho. Metade do seu dia já foi embora. Só que você tem que fazer um treino inteligente para você começar agora e não parar mais. Porque o intuito do treinamento, da musculação, do treinamento funcional, não é você começar agora e parar ano que vem. É você começar e não parar mais, galera. Entendeu? Então você tem que fazer um pouquinho todo dia. Você já sabe que você não tem esse tempo todo para treinar. Então,
Você sabe que você não tem essa saúde toda também para comer tudo que quer comer. Deve comer? Deve, mas numa intensidade menor. Você deve estar praticando mais atividade física do que comendo doce. Resumindo, é isso. E se você não tem cronograma nenhum para seguir, você vai ter dificuldade na vida relacionada à atividade física e você pode passar isso para os seus filhos. É ainda pior, né? Pior do que você ser a preguiça é você jogar a preguiça para frente. Para os seus filhos jogar para os seus netos. Aí alguém vai ter que quebrar esse paradigma aí. Então que seja você, né? Se você quiser um treino personalizado para você, comenta aí. Eu dou um jeito de te enviar o link para você saber como é que funciona a minha consultoria online. Treino e dieta. E lembra, aos pouquinhos. Eu escutei uma frase uma época acho que foi do Joel J. Sem pausa. Alguma coisa assim, sem pausa, sem pressa, sem pausa. Sabe? Só continua. Sem pressa, sem pausa. Só continua. Vai sem pressa porque é uma coisa que você vai usar pra vida. E não pausa. Né? Vai ter os momentos que você vai dar uma parada, descansar, isso é importante. Tem que ter o tempo de descanso, mas foca no teu. Faz o teu, porque depois dos 30 a gente sabe que a dificuldade de tempo mental é um pouco maior do que você tinha 15, 16 anos. Você tem muito mais obrigações, né? E é isso. Não esquece de se inscrever no meu canal. E pode comentar aí o que você quer que eu fale, que eu vou comentar. E é isso aí. Ainda tô pequeno aqui no YouTube. Comecei agora esse ano. Meus alunos que falam para eu começar logo. Eu tenho muita coisa interessante para falar. E eu tô falando. E é isso aí. Vamos que vamos. Valeu. Obrigado, gente. Ficar até o final comigo. Você ficou até o final, comenta aí. Treino. Na verdade, se você ficou até o final, eu vou fazer o seguinte. Eu vou montar um treino para você gratuito. Um treino. Para você fazer ele por 4 semanas. E você vai ver mais ou menos como é que funciona a minha metodologia. Então, se você ficou até o final, comenta assim... Treino final. Vamos ver. Valeu.